Parágrafo 46. Jamais te declares filósofo, nem, entre os homens comuns, fales frequentemente sobre princípios filosóficos, mas age de acordo com os princípios filosóficos. Por exemplo, em um banquete, não discorras sobre como se deve comer, mas come como se deve. Lembra que Sócrates, em toda parte, punha de lado as demonstrações, de tal modo que os outros o procuravam quando desejavam ser apresentados aos filósofos por ele, e ele os levava. E dessa maneira, sendo desdenhado, ele ia. Com efeito, caso em meio a homens comuns uma discussão sobre algum princípio filosófico sobrevenha, silencia ao máximo, pois o perigo de vomitar imediatamente o que não digeriste é grande. E quando alguém te falar que nada sabes e não te morderes, sabe então que começaste a ação. Do mesmo modo que as ovelhas não mostram o quanto comeram, trazendo a forragem ao pastor, mas, tendo digerido internamente o pasto, produzem leite e lã, também tu não mostres os princípios filosóficos aos homens comuns, mas, após tê-los digerido, mostra as ações. Parágrafo 47. Quanto ao corpo, quando tiveres te adaptado à frugalidade, não te gabes disso. Não digas em toda ocasião, se beberes água, que bebes água. E se quiseres, em algum momento, exercitar-te para uma tarefa árdua, faz isso para ti mesmo, e não para os outros. Não abraces estátuas, mas se tiveres forte sede, bebe um gole de água gelada e cospe, e não digas a ninguém. Parágrafo 48. Postura e caráter do homem comum. Jamais espera benefícios ou danos de si mesmo, mas das coisas exteriores. Postura e caráter do filósofo. Espera todo benefício e todo dano de si mesmo. Sinais de quem progride. Não recrimina ninguém, não elogia ninguém, não acusa ninguém, não reclama de ninguém. Nada diz sobre si mesmo, como quem é ou o que sabe. Quando, em relação a algo, é entravado ou impedido, recrimina a si mesmo. Se alguém o elogia, se ri de quem o elogia. Se alguém o recrimina, não se defende. Vive como os convalescentes, precavendo-se de mover algum membro que esteja se restabelecendo, antes que se recupere. Retira de si todo o desejo e transfere a repulsa unicamente para as coisas que, entre as que são encargos nossos, são contrárias à natureza. Para tanto, faz uso do impulso amenizado. Se parecer insensato ou ignorante, não se importa, em suma, guarda-se atentamente como se fosse um inimigo traiçoeiro. Parágrafo 49. Quando alguém se crê merecedor de reverência por ser capaz de compreender e interpretar os livros de Crisipo, então diz para ti mesmo: se Crisipo não escreveu de modo obscuro, ele não tem pelo que se crer merecedor de reverência. Mas o que eu desejo? Conhecer a natureza e segui-la. Busco então quem a interpreta. Ouvindo o que é Crisipo, vou a ele, mas não compreendo seus escritos. Busco então quem os interpreta. Até aí, absolutamente nada há que mereça reverência. Quando eu acho intérprete, resta-me fazer uso das coisas prescritas. Unicamente isso é digno de reverência. Ora, se admiro o próprio ato de interpretar, que outra coisa me torno senão gramático?
ao invés de filósofo, com a diferença que no lugar de Homero interpreto Crisipo. Então, quando alguém me disser interpreta algo de Crisipo para mim, sobretudo enrubescerei quando não for capaz de exibir ações semelhantes às palavras e condizente com elas. Parágrafo 50. Respeita todas as coisas que foram expostas como se fossem leis, como se cometestes uma impiedade se as transgredisses. E se alguém falar algo de ti, não des atenção, pois isso não é mais ação tua. Parágrafo 51. Por quanto tempo ainda esperarás para que te julgues merecedor das melhores coisas e para que em nada transgridas os ditames da razão? Recebeste os princípios filosóficos com os quais foi preciso concordar, e concordaste. Por qual mestre ainda esperas, para que confies a ele a correção de ti mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem feito. Se agora fores descuidado e preguiçoso, e sempre fizeres adiamento após adiamento, fixando um dia após o outro, o dia depois do qual cuidarás de ti mesmo, não perceberás que não progrides e permanecerás tanto vivendo quanto morrendo um homem comum. Então, a partir de agora, como um homem feito e que progride, considera a tua vida merecedora de valor e que seja lei inviolável para ti tudo que se afigurar como melhor. Então, se uma tarefa árdua, ou prazerosa, ou grandiosa, ou obscura te for apresentada, lembra que essa é a hora da luta, que essa é a hora dos Jogos Olímpicos e que não há mais nada pelo que esperar e que, por um revés ou um deslize, perde-se o progresso ou o conserva. Deste modo, Sócrates realizou-se. De todas as coisas com que se deparou, não cuidou de nenhuma outra, exceto a razão. E tu, mesmo que não sejas Sócrates, deves viver desejando como Sócrates. Parágrafo 52. O primeiro e mais necessário tópico da filosofia é o da aplicação dos princípios. Por exemplo, não sustentar falsidades. O segundo é o das demonstrações. Por exemplo, porque é preciso não sustentar falsidades. O terceiro é o que o próprio para confirmar e articular os anteriores. Por exemplo, porque isso é uma demonstração. O que é uma demonstração? O que é uma consequência? O que é uma contradição? O que é o verdadeiro? O que é o falso? Portanto, o terceiro tópico é necessário em razão do segundo, e o segundo em razão do primeiro. Mas o primeiro é o mais necessário, e onde é preciso se demorar. Porém, fazemos o contrário, pois no terceiro despendemos nosso tempo, e todo o nosso esforço é em relação a ele, mas do primeiro descuidamos por completo. Eis aí porque, por um lado, sustentamos falsidades e, por outro, temos a mão como se demonstra que não é apropriado sustentar falsidades. Parágrafo 53. É preciso, em toda ocasião, ter à mão o seguinte: conduze-me, Zeus, e tu também, destino, para o posto ao qual um dia fui designado, que, diligente, eu vos seguirei, e se, mal me tornando, não o quiser, ainda assim vos seguirei.
Aquele que de modo justo ceder à necessidade é, para nós, sábio e conhecedor das coisas divinas. Criton, se assim é desejado pelos deuses, que assim seja. Anite Meleto, podem me matar, mas não podem me causar dano.